Depois, as escrituras, obviamente. Vocês também podem preparar as escrituras comigo. Mateus 18, verso 21 a 35. Temos uma outra passagem de suporte, de apoio. Colossenses 3, 13. Mateus 18, 21 a 35. E depois temos também Colossenses. Não sei se vamos ler Colossenses hoje, mas se não, podem ler em casa. É só uma passagem de suporte para o nosso tema de hoje. Mateus 18, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 21 até o versículo 35. Então, lemos assim, Mateus 18, 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se dele, isto é, de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7 vezes. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se em reverência, dizia: Senhor, sê generoso para comigo, e eu tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: paga o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e eu tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, ficaram muito tristes e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Obrigado, Senhor, por esta palavra viva que tu preservaste ao longo de milénios. Obrigado, Senhor, porque ela hoje está aqui à nossa frente para mudar o nosso coração. Pedimos o auxílio do teu Espírito, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Auxilia-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos nesta mensagem, para que nós nos tornemos praticantes dela e não somente ouvintes. No teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Deixa-me só fazer uma observação inicial sobre o amor e já vamos mergulhar aqui nesta passagem. Dizer o seguinte em relação ao amor. O amor, conforme nos é mostrado na Bíblia, é algo de muito sério e algo de muito trabalhoso. Quando Deus fala do amor na Bíblia, quase sempre que Deus fala do amor na Bíblia, Ele coloca o padrão muito elevado, muito alto. O padrão de amor que se fala na Bíblia é muito diferente do amor que se fala geralmente na nossa sociedade. Eu estava a ver um vídeo, não sei se era um vídeo ou se foi algo que eu vivi, já minha memória falha um pouco neste sentido. E também não sei se foi um documentário que eu vi acerca da Finlândia ou se era uma conversa entre duas pessoas cá em Portugal.
pode ter sido que a mesma coisa aconteceu em ambas as situações. Mas eram pessoas que falavam acerca do amor e uma dizia à outra assim: no nosso país, na nossa cultura, não podes falar do amor de forma tão leviana. A memória que eu tenho é que era o finlandês a falar com um norte-americano e a dizer: lá nos Estados Unidos eu sei que vocês sempre dizem I love you, I love you, I love you para qualquer coisa. E esse finlandês estava a dizer: aqui na Finlândia só dizes eu te amo a alguém quando realmente tu estás convencido disso. Então não é uma palavra que se usa todos os dias, em qualquer situação, eu te amo, eu te amo. Só em situações muito sérias é que tu afirmas a alguém que tu amas. Mesmo num caso de um casal de namorados ou casados, é uma afirmação muito séria para eles. Não é? A nossa cultura tem estado a banalizar muito o conceito do amor. O amor é um conceito muito sério. E na Bíblia é tratado de forma muito séria e é algo muito trabalhoso. Amar alguém, amar pessoas, dá muito trabalho. Claro que temos a ajuda do Espírito Santo, mas isso não tira o trabalho e a dificuldade e o sacrifício que exige amar. Por quê? Porque amar pessoas à nossa volta vai muito contra também uma dimensão da nossa natureza humana. Porque nós estamos naturalmente mais prontos, mais predispostos a amar a nós próprios. Não é? Tendemos a ser egoístas por natureza. Então, amar, dar-se por alguém que não sou eu e dar a mesma excelência, com a mesma excelência do que daria a mim próprio, é contra a natura. É extremamente difícil. E o perdão do qual que nós vamos falar hoje é igualmente difícil. O perdão é uma expressão de amor. É uma forma de expressar o amor. É uma das maneiras em que o amor se expressa. Primeira observação em relação ao perdão. Em qualquer relacionamento entre seres humanos, vai haver, inevitavelmente, momentos em que um e outro vão ofender-se. O grau de ofensa depois depende de duas coisas. Depende dos nossos valores e das nossas expectativas. O valor que cada um de nós tem. A forma como cada um de nós vê a vida. E também das nossas expectativas. As expectativas que nós colocamos em cima de outras pessoas. Sobre o seu comportamento. Como gostaríamos que elas se comportassem connosco. Isto vai depois determinar o grau da ofensa, não é? Porque quando alguém nos ofende, se ela ofender duas pessoas da mesma maneira, as duas poderão sentir-se ofendidas em graus diferentes. Ok? Portanto, vamos ser ofendidos. Não há como. Em qualquer relação humana. E numa comunidade como a nossa, uma comunidade que é a igreja, nós vamos ofender pessoas. E pessoas vão nos ofender. E muitas vezes não é porque queremos. Não é de propósito. Mas lá está. Muitas vezes nós, agindo de uma maneira que nós achamos que é normal, que é certa, vamos ofender alguém porque os seus valores definem aquela atitude como errada. Ou as suas expectativas podem se sentir, digamos, desapontadas com o nosso comportamento. Mas isto vai acontecer. Então temos que ter sempre no nosso bolso, em qualquer relação humana, temos que ter sempre connosco no bolso o perdão. Porque ele vai ser sempre necessário. Vai ser sempre necessário. A questão é quando é que ele vai ser necessário. Mas vai ser necessário. Agora uma pergunta de reflexão para vocês. Várias perguntas. Sabe que eu às vezes trago perguntas para vocês refletirem. Vou fazer aqui várias perguntas. Queres proteger a tua saúde emocional? Queres ser uma pessoa emocionalmente saudável? Aprenda a perdoar. Queres ser uma pessoa leve em vez de ser uma pessoa pesada? Aprende a perdoar. Queres ser uma pessoa doce em vez de uma pessoa amarga com as outras pessoas? Aprenda a perdoar. Queres evitar doenças psicossomáticas causadas por dores emocionais? Aprende a perdoar. Queres evitar ser uma pessoa conflituosa? Aprende a perdoar. Queres evitar ser uma pessoa ansiosa? Sofrer de ansiedade? Queres evitar isso? Aprende a perdoar.
Queres evitar ser uma pessoa que bloqueia as bênçãos de Deus para a sua própria vida? Queres bloquear as bênçãos de Deus para a tua vida? Acho que não. Nós não queremos. Aprende a perdoar. Queres ser uma pessoa desprendida, curada dos traumas do passado e livre para viver o presente e o futuro? Aprende a perdoar. Todas estas perguntas que eu fiz apontam para uma das consequências de não perdoar. Se nós não quisermos perdoar, nós vamos viver uma destas consequências, inevitavelmente. A mágoa guardada no coração vai produzir um destes efeitos, inevitavelmente. E o mais grave de todos eles, para mim, é realmente a possibilidade de bloquear as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas o que é perdoar? Agora vamos interagir com esta palavra, perdoar. Será que perdoar é esquecer, como diz o ditado, eu perdoo, mas eu não esqueço? Será que perdoar é esquecer? Não. Perdoar, obviamente, não é esquecer. Mas a verdade é que quando nós mantemos ou preservarmos na nossa mente por muito tempo e em qualquer situação a dor de uma ofensa que nos causaram, pode ser um indicador que nós não perdoamos, não é? Mas perdoar não é esquecer, não é a mesma coisa que esquecer. Será que perdoar é voltar logo a ter sentimentos positivos pela pessoa que nos ofendeu? Também não. Quando nós falamos sobre a reconciliação, há umas semanas atrás aqui no nosso culto de temas, nós dissemos isso, que uma pessoa pode se reconciliar com alguém, mas ainda ter que lidar com a dor. A dor causada pela ofensa pode ficar durante algum tempo. Então o que é perdoar? Perdoar é sinônimo de não condenar. Perdoar é retirar a culpa. Perdoar é absolver alguém da culpa. Quando alguém nos ofende, na nossa consciência, essa pessoa é culpada, merecedora de algum tipo de punição. É quase como num tribunal. E sabem, as palavras, a linguagem que a Bíblia usa muitas vezes vem de expressões da realidade judiciária mesmo. É quase como num tribunal. Quando alguém comete uma falha, comete um crime, ela está sujeita a uma condenação, porque ela é considerada culpada. Perdoar é retirar a culpa dessa pessoa. É tirar-lhe a condenação. É declarar esta pessoa inocente. É indiretamente dizer, já não és culpado e já não és merecedor de nenhum castigo. Isto é perdoar. Reconciliação é um outro processo que vem do perdão. Mas o perdão é isto. Então, quantas vezes devemos perdoar? Porque eu acho que nós todos que aqui estamos sabemos que de vez em quando precisamos perdoar. Mas quantas vezes devemos perdoar? Muitos de nós têm o seu número na sua mente. Não é? Pensem nas vezes em que alguém vos ofendeu. O que é que a gente pensa muitas vezes? Eu já perdoei uma vez. Já perdoei 2 vezes. Já perdoei 3 vezes. Não, a 4ª vez já não perdoo. Porque 3 é suficiente. 4 é demais. Todos nós temos esta atitude. O quê? Já perdoei 8 vezes. 8 vezes já chega. E às vezes são os nossos amigos à nossa volta que dizem, o quê? Tu perdoaste 8 vezes esse indivíduo e já ainda queres perdoar mais? Chega! Chega, já perdoaste o suficiente. Não perdoes mais. Não é? E no versículo 21 é isso que se trata aqui, não é? Pedro, aproximando-se de Jesus, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Até 7 vezes? Talvez Pedro estivesse aqui a pensar no número 7, porque para os judeus o número 7 é um número que tem um certo simbolismo. É um número que indica a perfeição. Então, 7 é suficiente? Não é preciso mais do que 7? Pedro tinha esta dúvida. Porque Jesus, antes desta pergunta de Pedro, Jesus fala nos versículos anteriores
sobre a responsabilidade que nós temos de perdoar uns aos outros. E em Mateus capítulo 6, naquela famosa oração do Pai Nosso, Jesus diz naquela oração: porque se vocês perdoarem aqueles que vos ofendem, o vosso Pai também perdoará os vossos pecados. Mas se vocês não perdoarem a quem vos ofende, o vosso Pai também não perdoará as vossas ofensas. E depois, em Mateus 18, no início do capítulo, ele fala sobre aquela situação em que, quando alguém nos ofende, como é que nós devemos tratar. Ele diz: chama o teu irmão, falem primeiro e tentem resolver os dois a situação. Depois pode chamar mais um, se não se resolver. Depois pode chamar mais outro, se não se resolver. Então Pedro traz-lhe esta pergunta: então, Senhor, quantas vezes se deve perdoar? Hã? Que diriam vocês? Quantas vezes se deve perdoar? Quantas vezes vocês vão perdoar alguém que vos ofendeu muito? Jesus dá-lhe a resposta. Jesus lhe disse: não te digo até 7. Eu acho que Pedro vai ficar um pouco desapontado com Jesus. Vocês se conhecem aquela situação em que alguém pede um conselho e já está à espera de uma resposta, não é? Uma resposta que vai de acordo com as suas preferências. Já está à espera que a pessoa responda. E às vezes nós escolhemos a dedo quem perguntar, porque a gente escolhe alguém que vai responder de acordo com as nossas prerrogativas. Se eu perguntar ao Raul, não, Raul é demasiado bíblico. Vai-me dar uma resposta muito bíblica. Não. Vou perguntar ao pastor Marcos, porque ele é mais politicamente correto e ele vai-me responder, dar uma resposta assim mais doce. Jesus tem uma característica que nós vemos nos evangelhos. Jesus não é politicamente correto. Sabem porquê? Porque Jesus é a encarnação da verdade. A encarnação da verdade. Jesus é a verdade. E a verdade, alguém que é a verdade, não faz outra coisa senão dizer a verdade. Não pode fazer outra coisa senão dizer a verdade. Porque ele mesmo disse aos discípulos: vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. O mundo diz que meias verdades é que vão libertar, ou mentiras é que vão libertar. Então andamos a camuflar a mensagem ou as mensagens, a distorcer aqui, distorcer ali, para que seja mais aceitável. Mas Jesus é verdadeiro. E Jesus está a falar com um dos seus melhores amigos. Pedro é um dos seus melhores amigos. É uma pessoa que Jesus, quando vai para o lugar mais íntimo para orar, leva Pedro consigo. Pedro pergunta-lhe: Senhor, quantas vezes? 7. O Senhor diz: não te digo 7, mas te digo 70 vezes 7. 70 vezes 7. E todos os teólogos concordam que esta expressão 70 vezes 7 é uma figura de estilo, de linguagem, que Jesus está a usar para dizer: não há limite para o perdão. Não há limite para o perdão. Há uma passagem em Lucas em que Lucas diz algo parecido. Lucas diz assim, nas palavras de Jesus: se o teu irmão vier uma vez, no mesmo dia, uma vez, a te pedir perdão, perdoa. Se ele vier 2 vezes te pedir perdão, perdoa. Se ele vier a 3ª vez, perdoa. 4ª, perdoa. 5ª, perdoa. 6ª, perdoa. 7ª, perdoa. Perdoa o teu irmão no dia, todas as vezes que ele te pedir perdão. O mundo diz: não, mas já perdoaste uma vez, és um tolo. Como é que podes ser tão tolo, tão fraco? Tendo perdoado tantas vezes e continuas a perdoar. Também temos que fazer aqui uma distinção, porque às vezes nós confundimos as palavras. Olha, sabem uma coisa? Eu encorajo-vos muito, quando estão a ler a Bíblia, as Escrituras. Cada um de nós traz preconceitos na sua cabeça. Vamos tentar livrar-nos desses preconceitos, de ideias preconcebidas. Vamos para o texto e vamos estudar com rigor o significado das palavras. Porque senão andamos como o nosso mundo anda
nesta ideia do politicamente correto. Não podes me julgar. Não, ninguém me pode julgar. Porquê? Porque as pessoas confundem as palavras. As pessoas confundem muito as palavras. Jesus está a falar de perdoar. Ele não está a falar de tomar disposições para não ser magoado novamente. São duas coisas diferentes. Se uma pessoa faz uma coisa, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, significa que ela tem um problema de caráter. Que não vai mudar da noite para o dia. É legítimo, em algumas situações, tomar disposições para que não voltemos a sofrer dano daquele comportamento. Mas isso e perdoar são coisas diferentes. Uma pessoa pode tirar a culpa de alguém, declarar a sua inocência, libertar perdão, dizer eu te perdoo. Não guardo ressentimento, não quero guardar mágoa, nem quero julgar-te. És tão humano como eu te perdoo. Mas vamos ter que tomar aqui algumas disposições. Porque ela tem um problema de caráter. Ela vai provavelmente repetir aquilo muitas vezes, não é? Portanto, compreendamos o sentido das palavras e demos o sentido certo às palavras. Cristo está a falar aqui de perdoar 70 vezes 7. E a parábola que ele conta a seguir é uma história, porque Jesus muitas vezes, para afirmar uma verdade, para enfatizar, dar mais força a uma verdade, ele vai contar uma história. Então ele a seguir conta esta parábola, que no fundo é uma parábola que representa a relação entre Deus e alguém que foi perdoado por Deus, mas que depois não soube perdoar uma outra pessoa. Não é? O texto diz, no versículo 23, diz assim: por isso, o reino de Deus comparar-se-á a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. 10 mil talentos, não sei exatamente com quanto é que é traduzido hoje, mas só para termos uma ideia do valor que está aqui em causa. Lembram-se que no tempo de Jesus, o povo de Israel, o povo de Judá, estava debaixo do domínio dos romanos. Então pagava o imposto aos romanos. Se juntarmos o imposto anual que se pagava na Judeia, na Galileia e na Idumeia, que eram regiões que estavam muito juntas, o imposto anual que estas 3 regiões pagavam a Roma totalizava apenas 600 talentos. O imposto pago pela Judeia, o imposto pago pela Idumeia e pela Samaria juntos, o imposto de um ano inteiro, a soma do imposto de um ano inteiro, são só 600 talentos. Este homem deve a este rei 10 mil talentos. Vocês estão a imaginar a quantidade de dinheiro que este homem devia ao rei. Era impagável. O autor colocou isto assim mesmo para mostrar que ele devia uma quantidade impagável. Mas o texto continua e diz: e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então ele não tinha como pagar a dívida, o senhor disse: olha, então vou-vos vender a vocês como escravos, e assim vocês pagam a dívida. Então, versículo 26, aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: o Senhor, seja generoso para comigo, e tudo pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Estão a ver? Ele devia tanto, mas tanto, que era praticamente impagável. E o senhor daquele servo perdoou uma dívida que era praticamente impagável. Que era tão grande, que era praticamente impagável. Ele perdoou. Agora, o que é que acontece a seguir? Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. O outro, o mesmo que foi perdoado da dívida, foi ter com o outro homem, que também lhe devia algo, uma quantidade
infinitamente menor que a quantidade que ele devia ao rei, e ele não soube ter misericórdia e prendeu este homem e tratou-o mal. Como é que a história termina? O rei que perdoou a primeira dívida a este senhor ficou indignado, pegou nele e diz assim no versículo 34, indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Qual é a conclusão da história? E é Jesus a falar aos seus discípulos. E Jesus está a falar com os seus discípulos, lembrem-se, não é? Pedro é que lhe fez a pergunta, ele respondeu, depois contou esta história, então está a falar com os seus discípulos. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão e as suas ofensas. Jesus reforça aqui algo que ele já disse em Mateus 6, na oração do Pai Nosso. Que se não perdoares alguém, Deus também não te vai perdoar as suas ofensas. Ok? Então, realmente estamos aqui perante uma situação que é muito séria. Não perdoar tem consequências muito sérias. Sabem o que é que acontece? Nós exacerbamos a dívida dos outros. E esquecemos que a nossa diante de Deus era também de um valor incalculável. Somos exigentes uns com os outros, mas cometemos as mesmas coisas, ou coisas mais graves ainda, das que aquelas que nós condenamos. Estão a ver? Quando alguém nos ofende, nós focamos na ofensa desta pessoa e esquecemos que Deus nos perdoou uma ofensa impagável. Impagável. Porque alguém dirá, mas os meus pecados não eram assim tão graves. Os meus pecados não são assim tão graves. Porque eu só minto de vez em quando. De vez em quando minto. De vez em quando distorço aqui uma outra informação. Deixem-me dizer-vos isso. Isto não é para criar sentimento de culpa em ninguém, mas é para afirmar a verdade bíblica mais uma vez. Deus é tão santo. Deus é tão santo. Deus é tão perfeito, Deus é tão puro, Deus é tão limpo, Deus é tão luz, tão livre de qualquer mal. Está num patamar de superioridade indescritível em relação aos seus padrões morais, que qualquer pecado, o mais pequenino que pareça aos nossos olhos, é uma grandíssima ofensa ao Senhor. Vocês e eu estamos todos os dias a ofender a Deus gravissimamente. Mas quando alguém nos ofende, a gente esquece isto e foca na ofensa da pessoa, não é? Alguém que está realmente ciente da gravidade das ofensas dele para com Deus e do quanto Deus o perdoa, ele torna-se misericordioso e compassivo com os outros. Mas alguém que por causa do orgulho se acha reto e isento, tem tendências a olhar para os outros com superioridade. O próprio Jesus disse, a quem muito se perdoa, muito amor demonstra. A quem muito se perdoa, muito amor demonstra. Quem está ciente do quanto Deus lhe perdoou, tem capacidade também de perdoar os outros das suas ofensas. Por quê? Podes parecer reto, porque nunca cometeste um adultério. Porque nós temos esta mania de rotular alguns pecados de muito graves e outros pecados de pouco graves. E na nossa maneira humana de pensar, achamos assim, eu estou reto porque eu nunca cometi corrupção. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei ninguém. Eu sou uma pessoa reta e isenta. E o nosso coração, a nossa consciência humana, deixa-nos em paz com esta arrogância que nós muitas vezes temos. Mas podes nunca ter cometido um adultério, mas és amante dos materiais. Podes nunca ter roubado, mas és arrogante. Pensas de ti mesmo mais do que convém. És um narcisista. Podes ser um grande trabalhador e por isso não ser uma pessoa preguiçosa, porque a Bíblia condena a preguiça. Mas ao mesmo tempo és idólatra do trabalho. Idolatras o trabalho.
Dás-lhe mais importância do que devias dar. Se o padrão de medida da nossa retidão for a dos homens que olham para a aparência, podemos passar isentos e sem mácula. Mas se o padrão moral de Deus, que olha para o coração e não para a aparência, se for Deus a olhar para nós e avaliar-nos, Ele vai encontrar seguramente razões de ofensa. Porque ninguém passa no exame de Deus. Ninguém passa no exame de Deus. O único que passou no exame de Deus chama-se Yeshua. Jesus. Foi o único que passou no exame de Deus. Quem vocês querem colocar em cima da mesa? Josué não passava no exame de Deus. Moisés não passaria no exame de Deus. Abraão não passaria no exame de Deus. E estes são os homens que a Bíblia exalta em Hebreus, os grandes heróis da fé. Nenhum deles passaria no exame de Deus. Todos eles foram achados com algum pecado, com alguma falha. Então, quem és tu para não perdoar? Se aquele que é isento de mácula, Jesus, Deus, é isento, é o único que tem padrão de moralidade perfeito, é o único capaz de se colocar na posição de juiz, porque ele julga com padrões superiores. Se ele perdoa pecados graves, incalculáveis e impagáveis, quem és tu para não perdoar o teu próximo? Ao não perdoar, colocas uma manta diante da tua cabeça que bloqueia e impede as bênçãos de Deus de passarem para a tua vida. Olhem, meus caros, eu levo estas questões muito a sério. Há muita gente que sofre de problemas mentais. Muita gente que sofre de ansiedade, de depressão. Muita gente que sofre de doenças físicas. Muita gente que sofre de estagnação na vida. A vida não avança. Porque guarda rancor e não perdoou nunca esse rancor que tem no seu coração. Eu conheço a história de uma mulher que nunca engravidava. Nunca engravidava. Não conseguia engravidar. Tinha problemas de saúde que não lhe permitiam a engravidar. Um dia visitou um homem de Deus. Sentou-se com um homem de Deus e falou do seu problema. Olha, eu já fui a um médico tal, e era uma pessoa com posses. Já visitei muitos médicos. E cada visita pago muito dinheiro. Mas não consigo engravidar. Sabe o que o homem de Deus lhe perguntou? Tens alguém na tua vida, no teu coração, de quem guardas algum rancor e nunca perdoaste essa pessoa? Ela examinou um pouco a sua vida, Isso é uma história verídica. Não estou aqui e nem é história de YouTube, ok? Não é história de YouTube. É de alguém que eu conheço pessoalmente. Só não quero pôr o nome aqui. Não, mas eu sim, realmente começou a examinar a vida dela e havia alguém lá no passado que ela guardava muita mágoa porque essa pessoa prejudicou-a muito e ela nunca perdoou aquela mágoa. O homem de Deus disse-lhe: olha, vamos começar por aí. Vamos começar por tratar desta mágoa que tu nunca perdoaste. Ok? Estás disposto a perdoar? Explicou-lhe todas as vantagens, benefícios do perdão. E ela aceitou perdoar. Chorou muito, baberranho. Chorou e perdoou, libertou perdão. Ele disse: agora vou orar pela tua barriga. E ele orou pela barriga dela. Com autoridade. Aquela mulher voltou aos médicos. Depois de algum tempo, ela voltou ao médico
E ela recebeu a notícia de que estava grávida. Que estava grávida. Isto são coisas espirituais. A gente bloqueia as bênçãos de Deus na nossa vida. Se nós não libertarmos o perdão, bloqueamos as bênçãos de Deus. Queridos, vou-vos deixar com 2 exercícios. Primeiro exercício. Porque eu não quero que a palavra de Deus fique assim no ar. Primeiro exercício. Começa isso hoje ou amanhã, faz isto durante a semana. Investiga o teu coração. Com a ajuda do Espírito Santo, ora a Deus para que Deus te mostre se há pessoas que te magoaram a quem tu ainda não perdoaste. Escreve os seus nomes. Escreve os seus nomes. Confessa a Deus que queres libertar perdão para aquelas pessoas. Se necessitas de ajuda, fala conosco para tratarmos desta mágoa que está no teu coração. Para perdoares esta pessoa que te tem magoado, seja qual for a ofensa, independentemente da gravidade da ofensa. Às vezes nós temos uma mágoa com alguém que já faleceu. Já não temos a oportunidade de estar com ele frente a frente e libertar perdão. Neste caso, eu encorajo vivamente que façam isso com a ajuda de alguém. Passem pelo mesmo processo. Façam uma carta. Nós fazemos isso nos nossos encontros de terapia. Escreve uma carta como se estivesse a escrever para aquela pessoa que te magoou. E descreve naquela carta toda a dor que tu sentes pela mágoa que ela te causou. Escreve lá tudo. Isso vai fazer-te mexer na dor, no trauma, na dificuldade. Vai-te fazer chorar eventualmente. Mas é importante passar por esse processo. Escreve lá e diz a esta pessoa, numa postura de oração, eu te perdoo. Eu liberto perdão por tudo o que foi feito na minha vida. Então esta é a primeira coisa que eu recomendo vivamente. Porque eu desejo ver uma comunidade curada. Uma comunidade saudável. Uma comunidade saudável. Uma comunidade onde Deus derrama as suas bênçãos e as pessoas vivem os milagres do Senhor. Não quero uma comunidade pesada, cheia de traumas, de conflitos, de maldicência, de crítica, de dores, de guerras, de partidarismos, de separação entre pessoas. Não quero uma comunidade assim. Aliás, não sou eu quem não quer, é o Senhor que não quer uma comunidade assim. Quem está doente vai ao médico e cura-se com o médico. Se estás doente, vem a Jesus para que Ele cure o teu coração. Não fiques com essa mágoa. Seja esta mágoa causada por alguém daqui, ou seja esta mágoa causada por alguém de fora daqui. Não fiques com esta mágoa. Deixa este passado para trás. Deita isto para trás. Tu precisas de avançar. Precisas de progredir. Precisas de ser livre. Livre para amar. Livre para servir. Livre para viver os sonhos de Deus na tua vida. Livre para experimentar as bênçãos que o Senhor tem na tua vida. Não traves tu próprio as bênçãos que o Senhor tem para a tua vida. Liberta-te dessa mágoa. Liberta-te hoje. E eu estou plenamente convencido que estou a falar da parte de Deus para ti. Liberta-te desta mágoa hoje. Segundo lugar, nós falamos sobre perdão. Mas o perdão é necessário quando há uma ofensa. E eu quero falar na perspectiva de quem pode ofender. Não saiamos a ofender pessoas de forma leviana. Porque o nosso mundo está cheio de falsas verdades. E uma das falsas verdades que acho que eu ouço muitas pessoas dizer à volta é: eu sou uma pessoa transparente, digo sempre o que eu penso. Eu sempre digo o que eu penso. Eu falo aquilo que me vem na mente, sempre digo o que eu penso.
E as pessoas batem palmas, sim, que pessoa transparente, que pessoa corajosa, que pessoa autêntica. Mentira. Pessoa orgulhosa, arrogante, é isso que a pessoa é. Arrogante. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz para sermos tardios para falar e prontos para ouvir. Exercitar a escuta antes de falar. Há pessoas que falam, quer dizer, de forma desmedida, descontrolada, impulsiva. A Bíblia diz para sermos tardios para falar. Se numa situação normal é preciso ser tardio para falar, numa situação tensa, tens que ser mais tardio ainda. Escuta, controla as emoções, gera as emoções. A Bíblia chama isso de autodomínio, que é um fruto do Espírito. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo sabem controlar os seus impulsos. Não vivem a comportar-se impulsivamente, depois dizem, eu falo aquilo que eu penso. És um arrogante e um orgulhoso que precisa se arrepender e pedir perdão a Deus. Provérbios está cheio de mensagens a encorajar-nos a falar com sensatez, com sabedoria. O que quer dizer que temos que pensar nos princípios e na ética, que temos que avaliar o que vamos dizer. Ninguém está a dizer que temos que mentir ou que temos que distorcer a verdade. Só estou a dizer que temos que falar a verdade com sabedoria. Porque a verdade pode ser falada com tolice e arrogância, e a mesma verdade pode ser falada com sabedoria. Sabem o que a verdade falada com sabedoria traz? Cura, salva, restauração, saúde, produz arrependimento. A verdade, quando é dita com arrogância, com tolice, não cura ninguém. Pelo contrário, as pessoas nem te dão mais hipótese de falar, vão-se embora. Levantam um muro e aí não podes curar ninguém. Oh, meus caros, lembrem-se destas palavras, está bem? Deixem que o Espírito do Senhor trabalhe nos vossos corações. Examinem a vossa forma de lidar com os outros. Porque sabem qual é o problema? Uma vez que dizem uma coisa e causam um dano, é muito difícil reparar o dano. É muito difícil. Vou-vos contar um testemunho. E com isso termino. Talvez isso me faça chorar, está bem? Porque foi uma coisa que ficou assim no meu coração. Fui passear com as minhas filhas. Fui passear com as nossas meninas, fomos passear e tal. E tivemos o dia todo, foi num feriado, a Selma não estava a trabalhar, e nós fomos passear. Tivemos o dia todo os três, então eu estava exausto de tomar conta delas, não sei o quê, estava cansado. E no carro, quando regressávamos para casa, elas... saltou-lhes a tampa e aquilo era... guerras, era a Eliana lutar com a Rebeca, e a Rebeca lutar com a Eliana e assim por diante. Uma coisa tremenda. E uma delas fez algo muito perigoso. Eu não sabia, nem foi culpa delas, foi culpa minha. Se eu tivesse juízo naquele momento, eu ia assumir que foi culpa minha. Porque eu tinha levado no dia anterior uma garrafa de lixívia no carro e esquecia na parte da frente. Então elas, naquela agitação, estavam a rir-se muito e a brincar muito. Elas são muito divertidas, graças a Deus. Aí a Elisa pegou na garrafa e pôs na boca. E eu comecei a sentir o cheiro da lixívia muito forte. Mas o que é que tu fizeste? Eu parei o carro, porque eu perdi mesmo, perdi o controle. Parei o carro e dei-lhes uma bronca que eu nunca tinha dado aquela bronca a elas. Elas ficaram assim em choque. Parecia que elas estavam a perguntar, mas este é o nosso pai ou é uma outra pessoa? Porque eu já ralhei com elas antes, não é? Mas este é o meu pai ou uma outra pessoa? Olhem, irmãos, eu fui
Andamos aí uns 15 minutos no carro. A minha consciência estava destruída. Eu digo, como é que eu vou desfazer o que eu acabei de fazer agora? Porque não pensem que as crianças não têm memória. E um dia elas crescem, chegam à adolescência, acontece alguma coisa. Ei, naquele dia tu também fizeste. As crianças têm memória. E há coisas que afetam o seu desenvolvimento. Eu, quando cheguei em casa, disse, olha, Marcos, elas são pequeninas, mas tens que sentar com elas já. Assim que entramos em casa, eu chamei-as para se sentarem. É interessante que as três sentaram. A Rebeca também. Sentaram-se e ficaram a olhar para mim fixamente, atentamente. Eu disse, olhem, peço perdão pelo que eu fiz. O papá não devia ter falado daquela maneira. Mas tivemos ali uma conversa e elas começaram a falar. Pois, papá, eu nunca te ouvi falar daquela maneira. Tu nunca falaste assim. Tu falaste de uma maneira tão dura. Eu não sei o quê, não sei o quê. E a Eliane ainda foi buscar coisas de trás que estavam por resolver. E tu e a mamãe às vezes falam assim. E não é só nossa culpa. Às vezes eu não sei o quê. Está bem, olha, peço desculpas. Quando a mamãe vier, falem com ela também. Conversem com ela. Está bem? Damos um abraço. E são crianças. A mais velha tem 6 anos. Falaram com o pai, tiraram o que está no coração, pedimos perdão uns aos outros. Elas pediram-me desculpa pelas outras coisas que fizeram. Abraçámo-nos e a nossa relação mantém-se muito boa até agora. Mas há situações onde a cura não acontece desta forma. O trauma fica, a dor fica e demora muito tempo. Então temos de ter cuidado na relação, na forma como falamos uns com os outros. E se acontecer alguma coisa, temos que curar logo. Temos que sarar logo, tratar logo. Se tu deixas para amanhã, vai criar raízes. Vai criar outras coisas. E daqui a um mês, aquela situação, aquela dor pequenina, vai se transformar numa dor gigantesca. Pois é muito difícil curar uma dor gigantesca. Então, meus irmãos, que Deus vos encoraje. No final deste culto eu estou aqui. Eu digo sempre isso e digo com verdade. Estou aqui para orar com aqueles que quiserem orar. Que às vezes queremos e não temos a força. Então estarei cá para orar convosco. Deus vos abençoe a todos e vos encoraje e fortaleça com esta palavra. É possível amar com perdão. Que Deus nos ajude a amar com perdão. Amém?